Comunismo. O que a gente sabe é como ele não vai ser. Tá? Mas dizer como ele seria idealizar o comunismo. E a gente não pode fazer isso. A gente vai ter que formatar isso. E você luta para que a gente caminhe para essa. Você falou que parece que você pensa como Elias, por quê? Porque você luta para essa melhora no capitalismo primeiro, para depois ser uma quebra? Como que é? Eu não penso em melhor, eu penso assim, ó, vamos tentar idealizar aqui, vamos pensar se O tudo mundo desse ideal, certo, o mundo se ideal. tudo desse certo. Se tudo der certo, tá? O Partido Comunista Chinês vai ratificar o seu compromisso com o comunismo, a China vai se transformar na principal potência do mundo, vai se transformar no país mais rico do mundo. Isso não parece tão absurdo, não. E aí, assim... Isso parece ser o que vai acontecer. Pode acontecer. Né? Quando um país se transforma no país mais rico do mundo, se a gente pegar os exemplos históricos, ele também se transforma no país culturalmente dominante. Com certeza. Então, se a China se transformar no país mais rico do mundo, a cultura chinesa vai invadir todos os outros países da mesma maneira que a cultura americana hoje invade todos os lugares. E se essa cultura trouxer junto os valores comunistas, essa própria grandeza da China vai fazer com que o modo de produção chinês comece a contagiar outros países. Vou dar um exemplo. Vietnã. Ninguém fala do Vietnã. Por quê? O Vietnã passou por uma revolução socialista. Hoje a economia do Vietnã é uma das que mais cresce no mundo. E o que foi o grande estalo para o desenvolvimento do Vietnã? Eles começaram a imitar o modelo chinês. Claro, com características vietnamitas, mas um socialismo de mercado. Ou seja, eles olharam ali pro lado, aquilo começou a dar certo, eles... Vamos fazer igual. Vamos começar a fazer igual. Vamos, se igual não, mas pelo menos se entender, inspirar, né? E tal. Vamos adaptar para nossa realidade. E também tá dando certo. Daqui a pouquinho já vai ter mais um, daqui a pouquinho já vai ter mais outro. Daqui a pouquinho já é um bloco de países. Então vamos pensar que daqui a 30, 40 anos... Esse modelo chinês de um capitalismo super dirigido, super controlado, onde os capitalistas não conseguem dar pitaco no governo... Vamos supor que isso se transforme no padrão, que isso se transforme no dominante. Aí o que eu acredito que pode acontecer? Se pode dar um passo adiante em termos de planificação econômica. Se nós tivermos um grupo muito grande de países já dentro dessa rotina, a gente pode começar a diminuir essas relações capitalistas de produção que a China reproduz, substituindo elas por quê? Por exemplo, por fábricas planificadas, onde você não tenha mais a figura do burguês e toda a produtividade seja revertida para os trabalhadores. Você pode começar a fazer outras formas de modo a diminuir o capitalismo. E isso vai começar a se transformar em tendência global. Então, viajando aqui, e isso não vai ser assim 100% de certeza, porque a gente não tem como adivinhar, poderia acontecer como aconteceu com o capitalismo. Porque a galera, quando a gente fala assim, pensa, Humberto, isso é um absurdo. Cara, foi o que aconteceu com o capitalismo. O capitalismo ele começou no norte da Itália, era só ali. Só que aquilo ali começou a ser tão mais eficiente, tão mais produtivo, do que foi antes, contagiando outros lugares, foi se espalhando, foi se tornando dominante, se globalizou. Faz sentido. Se aquilo que está sendo feito na China realmente se provar uma coisa se provar eficiente, socialismo e se provar eficiente e aquilo dominar, a tendência é que isso comece a transformar as relações. E não é um processo rápido, Vilela. O Marx não disse pra gente quanto tempo vai durar o socialismo. Pode durar 20 anos, pode durar 500. Cara, se a gente vai olhar pra transição pro capitalismo, a gente tem coisa de 300 anos. 300 anos? Claro, porque o capitalismo mesmo, o capitalismo bonitinho, assim, globalizado, vai estar prontinho lá no século XIX. Início do século XIX já dá para dizer, ok, o mundo é capitalista, Entendi. Majoritariamente. Mas ele começou a se formar no século XVI. Tá? Antônio Serra, por exemplo, que era um cara que começou a escrever sobre economia numa época que nem existia economia, é um cara que escreveu no século XVI, ele estava olhando para as cidades do norte da Itália. O Marx, quando vai estudar a raiz do capitalismo, ele olha para as cidades norte-italianas, coisa que começou a acontecer em 1500 e poucos. E o capitalismo só foi ser o capitalismo mesmo em 1800 e poucos. Poxa, se o capitalismo demorou 300 anos, uma porção de guerra, uma porção de revolução, uma porção de gente morta, por que não imaginar que isso pode acontecer na transição para o comunismo? Eu acredito que pode e deve acontecer. Só que, assim, o comunismo não vai aparecer de graça. A gente tem que... O capitalismo não cai sozinho, a gente tem que derrubar. Então, assim... eu acredito que isso deve acontecer. Cara, eu sou tão... como é que eu vou dizer? Eu acredito tanto nisso, porque eu tenho muita fé na humanidade.
Eu acho que a espécie humana é muito foda, cara, saca? E eu acho que o capitalismo criou coisas interessantíssimas pra gente. Tá? Eu adoro tecnologia, adoro tela, adoro botão. Então, foi bom você falar isso, que isso era uma dúvida minha. Como fica a evolução tecnológica, né? O progresso dentro de um comunismo, se você não tem